Estamos no ar? Estamos no ar? Tá ok. Tá ok. Bom dia, então, a todos e a todas. Bom dia, então, a todos e a todas. Hoje é 2 de abril, e a gente está aqui para mais uma live do Sintrajude, o Tarcísio, membro da direção, membro da direção, a Inês, dirigente, e ao Washington, que é nosso convidado de hoje, para debater a situação, as soluções, as alternativas, né, em relação a essa situação, e como nós, servidores, trabalhadores, podemos enfrentar, né, essa realidade. Primeira coisa aí também, saudar a nossa audiência aí, todos os colegas de todo o estado, de outros estados também, né, cumprimentar aí o senhor Vanderlei, na pessoa que tem sido um assíduo, né, nas nossas transmissões, e a gente cumprimenta aí todo mundo a nossa transmissão. Aproveitando também para reforçar, né, o nosso diante de toda essa situação, diante de toda essa situação também, está de plantão, não está presencial, então nós atendemos telefone, por e-mail, e-mails, virtuais, em WhatsApp, redes sociais, pelas redes sociais, colocam para encaminhar as demandas, as preocupações, as questões, ainda que nesse momento de exceção. Então, a gente está tendo um esforço grande da direção, dos funcionários, né, de todo o Sintrajude, para dar conta do desafio desse momento tão sensível e tão delicado, né? Então, a gente está aqui, então, para debater basicamente, a partir da questão da redução salarial, né, que se ameaça em relação aos servidores, e a gente quer debater um pouquinho do quanto é falsa, né, essa suposta alternativa, seja porque prejudicaria, né, milhares, centenas de milhares de famílias, prejudicaria a economia como um todo, né, e além de tudo é uma solução falsa porque seriam recursos absolutamente irrisórios frente ao que é necessário para enfrentar essa crise econômica pela qual nós estamos passando, né? A gente já vinha num período de baixa atividade econômica, sem crescimento, né, de uma recessão. Isso tende a se aprofundar e hoje é fundamental, então, a gente cobrar alternativas efetivas dos governos, em especial do governo federal. E aí, junto com isso também, a gente quer debater, de fato, essas alternativas, né? Onde que estão os recursos, como lidar com isso. Então, para isso, a gente conta com a contribuição aqui hoje valiosa do Washington, para debater conosco. Então, a gente vai interagir também aí com as perguntas, ao longo da transmissão, no final a gente vai debater, né, esses pontos e solucionar eventuais. Nesse meio tempo, agora, vamos falar das nossas novas aí que surgiram, em relação aos quais nós estamos observando. Saiu uma nova medida provisória 936, sendo supostamente institui regime de suspensão de contratos de trabalho, redução, né, mais uma vez, mais proporcional à redução da jornada. Essa medida provisória, ela vem, é uma iniciativa do governo que já vem depois de várias semanas de uma situação absolutamente crítica, e depois de toda essa demora, uma magnitude, é uma medida que ainda continua absolutamente insuficiente para dar conta das necessidades dos trabalhadores, conjunto dos trabalhadores. A gente basicamente garantiu a renda e a subsistência dos trabalhadores, das famílias durante esse período. Isso não pode acontecer sem que haja aporte efetivo do governo federal, que dispõe dos meios, dos instrumentos para isso.
A medida provisória também, na mesma lógica da provisória, medida provisória da polêmica, a 927, que estabelece uma lógica suplantar a negociação coletiva, a representação sindical e colocar os trabalhadores numa situação de negociação direta individual com os empregadores, então uma absoluta insegurança. O que muda nessa medida provisória em tese, um pouco por cima, é a instituição de um benefício que seria lastreado, seria referência em valor do seguro-desemprego. É um valor baixo, proporcional, no caso da redução da jornada, e isso também favorece as grandes empresas. Teriam que pagar um valor de um benefício, uma compensação indenizatória, elas não estão enquadradas no SIM, mas esse valor seria indenizatório para os trabalhadores em tempo de contribuição, e também isso pode ser deduzido da base de cálculo da tributação sobre essas mesmas empresas. É porque uma série de pontos, não é objeto da nossa conversa hoje, aprofundar isso, mas nós vamos seguir debatendo esse assunto daqui para frente. Como lidar com isso, junto com isso também, porque persistem as ameaças de redução salarial para o funcionalismo, que é algo absolutamente grave também. Então, a gente viu aí algumas idas e vindas, alguns supostos recuos, mas nós sabemos que essa pressão persiste, né, e nós temos que estar preparados e apostos para enfrentar essa situação. E também foi apresentada uma PEC, que é a chamada PEC do orçamento de guerra, né, que está tramitando lá no Congresso em regime acelerado, mas também é uma PEC que não soluciona os problemas à medida em que ela não vai além no que se refere aos dispositivos já existentes, né? Existe hoje uma discussão e uma necessidade de se romper os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Emenda 95, né, e outros dispositivos constitucionais e legais, e essa PEC ela não soluciona esse problema, pelo contrário, não interfere nos mecanismos da dívida pública, na tributação, né, sobre as grandes fortunas, e outros pontos mais que a gente vem debatendo nesse período. Então, para a gente começar, então, o nosso debate, eu vou passar agora a palavra para a Inês, né, para fazer aí uma primeira fala também, e aí, em seguida, a gente passa aí a palavra para o Washington para fazer a sua exposição. Inês. Tá sem som, Inês. Liga aí o seu microfone. Agora está me ouvindo, né? Bom dia a todos e todas, ao Tarcísio, ao Washington, que estão aqui participando da live conosco. Bom, nós estamos vivendo nas últimas semanas aqui no Brasil uma situação inédita, né, na verdade no mundo, nos últimos meses, e aqui no Brasil, a partir mais ou menos do dia 13 de março, começa a transmissão comunitária e começam as medidas, né, se tornarem necessárias as medidas para evitar que a pandemia se alastre, né. E essas medidas, como a gente já ressaltou de outras vezes, são justamente a questão da necessidade de que as pessoas fiquem em isolamento, fiquem nas suas casas, né, e a necessidade também, algumas outras coisas que têm sido apontadas, que é a questão do uso das UTIs, né, dos respiradores nas UTIs, para aqueles pacientes mais graves. Os médicos perceberam que a partir desse uso de UTIs, a sobrevida, as pessoas que sobreviviam à Covid eram maiores, né? Mas essas medidas, essas questões, elas estão se mostrando um grande desafio para a sociedade e um grande desafio para a humanidade, na verdade, né? Ou seja, nós precisamos garantir o isolamento social. Agora, para isso é necessário que se desprenda uma quantidade de dinheiro que se garanta para aqueles que não têm condições de viver em isolamento, ficar parados, né, ficar sem trabalhar ou trabalhar de casa, em teletrabalho, que os governos, que as sociedades garantam a esses as condições para ficar, né, em casa. Qual que é o problema? E que o governo diz que está tentando resolver com essas medidas, como a medida provisória
que ele está, né, que está sendo anunciada aí, que é essa que o Tarcísio falou agora. O problema é que as pessoas, nós temos no Brasil, por exemplo, 70 milhões de pessoas que ou elas são desempregadas ou elas são subempregadas. O que significa isso? Que ela só ganha, só vai receber alguma coisa se ela sair para trabalhar todos os dias. Ela não tem um emprego com um salário fixo. Ela sobrevive de bico, ela sobrevive de Uber, de trabalhos que não lhe garantem um salário, mas lhe garantem uma renda caso ele trabalhe, né? Então, essa é uma situação bastante complexa. A nossa opinião é que é possível resolver, na verdade, acho que o Washington vai falar um pouco disso, né? Vai falar sobre essa questão de que o nosso país tem dinheiro o suficiente para garantir que nos próximos 2, 3 meses a população, de uma forma geral, se mantenha em casa, e mais, que essa casa seja uma casa salubre, porque também não adianta a pessoa fazer um isolamento social numa casa onde não tem água para ela lavar a mão, onde ela não tem condições de minimamente... onde o espaço não é suficiente para que as pessoas, de fato, estejam em isolamento, né? Então, é preciso pensar uma saída para essa grande massa de pessoas que não tem condições de viver em isolamento, né? A saída que a gente apresenta, que a gente acha que é necessária nesse momento, é um investimento maciço por parte dos governos, que eles garantam, através do não pagamento da dívida pública, através do uso dos recursos do próprio orçamento de outras áreas que sejam destinados nesse momento para essa necessidade que é urgente, né? E que também, se ainda assim for necessário que a gente precise de mais dinheiro, é preciso avançar nas medidas, mas avançar sobre o quê? Sobre o lucro dos grandes capitalistas, né? O pessoal está fazendo uma piada aí que é o seguinte: se você está com raiva das pessoas que acumularam álcool gel, imagina quando você descobrir o quanto de dinheiro os grandes bilionários acumularam, né? Hoje no nosso país, 8 bilionários, mais ou menos, têm a fortuna de metade, tem tanto rendimento quanto metade da população brasileira. Então, é muito dinheiro na mão de pouca gente, e é muito dinheiro que não serve para absolutamente nada para a maior parte da humanidade. Nesse momento, essa contradição, ela se acirra. Fica muito claro que não é possível manter esse sistema em que o lucro está acima de qualquer outra prioridade da nossa sociedade. As pessoas que têm muito dinheiro vão resolver o seu problema, o seu confinamento, vão se manter longe, né, da sociedade, e a amplíssima maioria está sujeita a uma situação que de fato vão ter que encarar a morte, seja porque vão contrair o coronavírus e os hospitais não têm condições, hoje não têm as UTIs necessárias para bancar, né, para fazer com que todos tenham o seu tratamento de saúde, seja porque as suas condições de vida vão piorar muito, né, não tem dinheiro. E as medidas que, na verdade, é isso, nós achamos que o que tem que ser atacado? O lucro dos grandes capitalistas e que o governo disponha o seu orçamento a serviço de combater essa epidemia. Daí sai dinheiro suficiente para manter a sociedade nos próximos 3 meses em confinamento e em boas condições. É essa a nossa opinião. Infelizmente, na contramão disso, o governo vem apresentando uma saída que é atacar ainda mais a classe trabalhadora, que já vinha sendo atacada, retirando direitos, retirando salários, propondo um corte que vai até 70% do salário num momento como esse, e isso na iniciativa privada, e mantém a sua proposta de redução de salários para o serviço público também, né? Agora a gente não sabe de que forma eles vão tentar implementar isso, mas é óbvio que se implementam para a iniciativa privada, vão voltar também a discussão do serviço público.
né? E a gente acha que essa medida não vai resolver o problema, vai empobrecer ainda mais as pessoas e vai fazer com que fique cada vez menos gente aceite a questão do isolamento, porque o isolamento vai significar fome e miséria para as pessoas num prazo curtíssimo. Então, a pessoa fica muito difícil convencer alguém de ficar em casa a partir do momento que ela não tem condições de comer, que ela não tem condições de sobreviver. Então, acho que é um pouco isso, né, que a gente quer falar com as pessoas. Na verdade, é uma conversa que a gente tem feito já desde o início da pandemia, nesses termos, né, e que a gente quer aprofundar e quer debater sempre e manter essa discussão, porque a gente acha que é daí que é o centro do debate, essa é a questão principal, né, e aí a gente quer continuar fazendo essa discussão. Então, eu vou passar para o Washington. O Washington, ele é assessor do Sintrajude, é economista e nos assessora já há muitos anos, né, já, inclusive, faz os levantamentos sobre como estão sendo gastos os orçamentos, né, dos tribunais, faz um estudo sobre orçamento já cotidianamente, e a gente pediu para ele, nesse momento, né, fazer um estudo específico, não só sobre o orçamento de tribunais, mas sobre o orçamento geral, sobre a situação geral do orçamento no Brasil, para que a gente pudesse, né, e ele vai, óbvio, falar sobre crise econômica também, que não tem como não falar, e a gente vai ouvir um pouco do que resulta desse estudo do Washington. Depois a gente vai disponibilizá-lo para quem quiser ler com mais tranquilidade, e eu vou passar a palavra para ele aí se manifestar e passar para a gente um pouco do que ele estudou. Vai lá, Washington. Opa, bom dia a todas e a todos, né? Queria agradecer, né, a primeira diretoria do sindicato e as pessoas que estão vendo, né, e estão ouvindo nesse momento, as pessoas que futuramente, nos próximos dias, nas próximas horas, também vão pegar esse debate, assim, que é muito importante, porque nós passamos um momento, assim, de uma gravidade, talvez como a nossa geração, possivelmente nossos pais, nossos avós, ainda não vivenciaram, né? É uma situação de tamanha gravidade, né? Que, enfim, a gente tem que ter muita consciência, né, do que está acontecendo, né? Eu não vou, claro, falar aqui da questão de saúde, né, mas quem está se informando a respeito, na segunda-feira eu assisti a entrevista, né, do Átila na TV Cultura. Eu acho que, do ponto de vista da saúde pública, o impacto, né, que isso vai ter, ele chega até a afirmar que a vida, né, depois desse vírus tende a ser diferente, não vai ser aquela da forma como a gente via anteriormente, né? Estou falando essas coisas porque é um aspecto muito profundo, né, na mudança da vida das pessoas que nós estamos vivenciando nesse momento, né? Então, eu queria começar por aí. Eu dividi a minha falação em 3 partes, já vou até anunciar para ficar mais fácil de acompanhar, né? Uma parte que é a questão do orçamento, né? E a questão da redução salarial, explicar, né, quanto isso representa, falar assim dos grandes números do orçamento, embora esse orçamento, até como o Tarcísio citou, né, deve ser alterado em função da MP, da medida de guerra, mas também para a gente poder verificar as mudanças que foram feitas em relação à situação atual, né? A segunda parte que eu queria desenvolver, e essa é uma parte também muito importante, foge, vamos dizer assim, de uma maneira assim, não diretamente da questão orçamentária, né, mas que é a questão da crise, particularmente o que a gente viveu de 2008 para cá, né? E a terceira parte, a situação de crise agora com a Covid, né, com o coronavírus. Porque, na verdade,
antes de entrar no primeiro tópico, também é uma coisa importante, nós, neste momento, nós temos, foram duas crises que se encontraram, né? Uma crise que é a crise econômica de antes, que já estava no Brasil no Brasil e no mundo antes da Covid, que se somou, vamos dizer assim, né? Tornando a situação ainda mais caótica e complicada e explosiva, vamos dizer, com a questão do coronavírus. Mas quando chegar no ponto 2 e 3, né, na questão da crise anterior e atual, eu vou procurar desenvolver um pouco mais, né? Então, dentro desse princípio, conforme, as entidades, a OMS, os cientistas, os médicos, etc., colocam, né, da necessidade das pessoas, nesse momento da questão do coronavírus, de ficar em casa, né? Quer dizer, eu vou tentar contextualizar tendo em vista essa questão, né? Que é uma questão, em primeiro lugar, de saúde pública, né, individual, né, mas é uma questão de saúde e, por outro lado, também tem o viés econômico, porque, além da questão da saúde, vai estar em questão, nesse princípio, a própria existência material, né, das pessoas, né, como também já na abertura, tanto a Inês quanto o Tarcísio colocaram. Bom, então, entrando na questão do orçamento, né, daqui a pouco vou pedir para o Vinícius, que é o nosso assessor aqui, colocar uma tabela, não agora, daqui a um tempinho. Tudo isso, como a Inês também falou, a gente vai tentar disponibilizar no site do sindicato. O orçamento de 2020, ele tem um total de 3 trilhões 565 bilhões de reais, né? Esse é o total do orçamento. Dentro desses 3 bilhões 565 bilhões, nós temos, da parte de pessoal, né, que é a questão da redução que nós estamos falando agora, 344 bilhões, ou seja, representa menos de 10%. No caso, 9,67% do orçamento. Então, 10% do orçamento total, um pouco menos, é com a parte pessoal. Só que nessa parte de pessoal, estão incluídos também os inativos, os pensionistas do Serviço Público Federal, as pensões dos militares, tudo está aqui, né? Agora, o que chama a atenção, em primeiro lugar, deste orçamento é que de 3 bilhões, 565 bilhões, eu vou ter que, às vezes, abaixar um pouquinho para ver aqui as tabelas, né? Porque é muito número da guarda de cabeça. 409 bilhões, ou seja, 20% a mais, 25% a mais, está destinado para o pagamento dos juros da dívida, né? Então, veja, você tem duas despesas, você tem salário, de 354 bilhões e 409 bilhões com juros. Qual que você decide cortar? Os salários, né? Quer dizer, mesmo que seja de forma simbólica, como eles dizem, né? Mas você tem ainda 1 trilhão 193 bilhões com a amortização e refinanciamento da dívida, que também é uma forma de pagamento do Estado, porque mesmo que no refinanciamento ele não tenha que fazer o pagamento daquele título, daquela dívida que ele contraiu neste ano, isso vai para o futuro impactar, né? Então também é uma forma de pagamento de dívida, porque você está jogando para o futuro uma dívida. Se nós somarmos as duas despesas, 1 trilhão 193 bilhões, que é amortização e refinanciamento, com mais 409 bilhões, que são juros de encargo da dívida, nós vamos ter que, do total do orçamento de 3 trilhões e 565 bilhões, 1 trilhão e 602 bilhões são para pagamento de juros e amortizações em encargos da dívida. Ou seja, nós temos 45% do orçamento que já está comprometido com o pagamento dos juros, amortização e financiamento da dívida. E quem é que recebe essa despesa? Claro, hoje em dia, com a popularização do Tesouro Direto, tem muita gente que tem dinheirinho lá e tal, mas o grosso dessa dívida, né? Embora ela tenha lá milhões de pessoas, vamos dizer assim, mas o grosso concentrado dessa dívida está em poucas pessoas, em poucas famílias. Fala-se que em torno de 2.000 famílias
detém, sei lá, 70%, 75% do total dessa dívida, né? Nós assistimos no penúltimo vídeo, né? O anterior foi com o Mel, antes do Mel, que foi a Mariana Cefatonelli, que ela desenvolveu bastante essa questão. Até convido os nossos colegas a assistirem o vídeo dela, que eu vou aqui economizar, né, para não ter que desenvolver tudo, mas assim, a importância que tem a dívida. Então, você já tem de cara um valor no orçamento de 1.602 bilhões que, de alguma forma, deveriam ser atacados para que os recursos necessários para, em primeiro lugar, salvar a saúde pública, salvar a vida das pessoas e, concomitantemente, tentar salvar a economia no sentido de proteger os trabalhadores e as pessoas mais pobres, né, da crise que só está começando, né, ela não está no pico dela, ela está bem no começo, né, nós estamos vendo o caos, né, o desastre que isso está se colocando. Então nós teríamos esse montante para a gente pensar em, vamos dizer assim, em modificar, né, para uma situação de necessidade, né. Então, aí o Vini, se for possível, colocar a primeira tabela, que é o gráfico 8, o Vini, na tela, que vai exemplificar um pouco melhor. Então, primeira questão é essa. Dentro dessa questão, o que nós temos? Nós temos que a folha de pagamento, incluindo os inativos, 344 bilhões. Se a gente tirar os inativos, os pensionistas, as coisas que não podem ser, pelo que a gente ouviu, né, que a gente leu dessa proposta de redução salarial de até 20%, no caso, né, nós teríamos uma folha para ser calculada de 197 bilhões, ou cerca de 200 bilhões para arredondar o número, né? Essa conta eu fiz detalhadamente e tal, para chegar no valor. Se no total forem aplicados 20%, seria uma economia, entre aspas, né, porque é ridícula, vamos dizer assim, desculpa o termo, de 2 bilhões e 976 milhões, quer dizer, 3 bilhões para arredondar o número. Só que nem todo mundo vai ser, segundo o que consta, afetado por essa medida. Provavelmente o pessoal da saúde, pelo menos a gente espera, né? E tem outros setores que, pela força e por outras coisas, também podem ficar fora e segundo o governo, não seria atingido todo o salário, só o maior salário. Então, eu fiz um ajuste nesse valor. Então, o número que eu cheguei foi de 2 bilhões 232 milhões, que representa 0,06% do orçamento. Para chegar em 1%, teria que ser, nossa, muita coisa, entendeu? Quer dizer, então, eu estou falando de 0,06%, o que eles pretendem economizar por mês com a redução do nosso salário. Quer dizer, chega a ser cômico uma coisa dessa, porque isso aqui não resolve nenhum problema, de um lado, do ponto de vista do que é necessário para conter a crise. A gente vai falar melhor sobre isso, não estamos falando de centenas de bilhões, talvez trilhão de reais, né? E eles querem jogar nas costas dos servidores 2 bilhões de reais, 2 bilhões e 300, mais ou menos, né? Então, essa coisa que eu gostaria de frisar nesse momento em relação à questão da redução. Embora o Maia tenha dito que a proposta é simbólica, na verdade, tem um simbolismo, mas é um simbolismo de outra natureza, porque reforça a tese da necessidade de redução dos salários dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, a gente resistir a essa medida, nós também vamos estar ajudando os trabalhadores a tentarem resistir, que é uma situação muito difícil, né? As pessoas estão em casa, falar em greve, essas coisas é uma coisa meio complicada. Não sei como é que os sindicatos, outros sindicatos, né, estão trabalhando com essa questão, mas é uma situação muito delicada em termos de resistência, mas essa medida simbólica tem o simbolismo de atacar não só os servidores, mas o conjunto da sociedade. Por isso que é importante que a gente resista, né, a essa medida. Até porque
uma das questões na economia que é fundamental nesse período é a preservação da renda, porque quando a gente sai da crise, ou durante a própria crise, se você tirar o salário, você vai estar ampliando, né, amplificando, potencializando a crise econômica. Então, essa é o primeiro ponto, depois eu estou aqui aberto para as pessoas perguntarem. A segunda coisa que eu queria desenvolver, o segundo tópico, é a crise antes do Covid, né? Desde 2016, a gente tem visto no Brasil resultados muito ruins do PIB. De 2016 para cá, o PIB acumulou um resultado negativo de 0,10%, né? Então, a gente tem um resultado, não há crescimento, né? Há uma redução do PIB, uma redução pequena, mas há uma redução. Nós tínhamos, antes já da Covid, uma situação de desemprego que estava aumentando. Nós tínhamos uma situação de fábricas indo embora, que isso tem uma questão econômica profunda, né? Porque a base, né, da economia passa muito pela produção industrial, né? Quando você entra num cenário onde as fábricas estão indo embora, elas estão fechando, né? Recentemente a Folha publicou uma matéria que até maio de 2019, no primeiro mês do governo Bolsonaro, cerca de 1.000 empresas, 1.000 fábricas tinham sido fechadas. Não estou falando de empresas, estou falando de fábricas, né? Bom, nós já tínhamos uma situação do dólar estar subindo, né? Que demonstrava uma falta de segurança, né? Dos grandes investidores na economia nacional, mesmo se o Banco Central diariamente, praticamente desde do ano para cá, ele destinou das nossas reservas cambiais, teve dias que chegou a 2, quase 3 bilhões de dólares que ele ofereceu para o mercado para tentar, entre aspas, segurar o câmbio. Não que não seja uma questão importante ter um câmbio bom, é importante. Mas entre salvar as vidas, salvar fisicamente as pessoas e gastar esse dinheiro com uma outra coisa sem uma discussão, porque nós estamos falando de um valor diário, né? De queima, né, de divisas, né? Eu optaria pelo segundo lado, né? Até porque se você tiver uma economia, vamos dizer assim, mais equilibrada, você não vai ter esse problema cambial, né? O fundo do problema cambial é essa crise econômica que eu estou falando aqui. Um outro elemento aqui no Brasil importante, né, da crise foi a fuga de capitais. O ano passado, mais de 80 bilhões de dólares foram retirados do país pelas grandes empresas, pelas grandes fortunas, numa demonstração clara de nenhuma confiança, vamos dizer assim, não politicamente falando, né? Mas nenhuma confiança na economia do país, né? Quando você tem uma fuga de capitais desse montante, 80 bilhões de dólares, é porque a coisa para o grande capital estava muito ruim, né? E isso no quadro, e é importante que se diga isso, né? Que tudo que o governo falava, né? Que precisava fazer reforma da Previdência, precisava fazer reforma trabalhista, precisava fazer terceirizações, precisava fazer privatizações para que a economia andasse, tudo foi feito. E o resultado disso é justamente o oposto, né? Ao invés da economia andar, a economia está recuando, né? Então, e o congelamento do gasto público, como a gente viu com a EC 95. Então, todo o arcabouço que eles preconizavam para um crescimento da economia no país foi feito, e o resultado disso foi só um agravamento maior na crise. Mas atenção, isso não é um problema brasileiro só, né? No mundo inteiro, foi aplicado de uma maneira direta ou indireta, parcial ou mais profunda, esse receituário no Brasil, né? Em 2008, né, com a crise de 2008, a maior crise desde a crise de 1929, né? A maioria dos países salvaram os bancos, né?
o governo dos Estados Unidos tem muitos filmes, é muito interessante isso. As pessoas que deviam para a moradia, essas pessoas perderam as casas, né? Ele não se preocupou em salvar as pessoas, os trabalhadores, etc. Ele fez uma aplicação gigantesca, trilhões de dólares, para salvar os bancos. E a mesma coisa aconteceu em outros países, né? Principalmente na Europa e tal. Só que isso gerou um endividamento do Estado, né? Do Estado americano e de outros países. E aí, além dos trabalhadores não terem sido salvos, né, da crise, no sentido de que poderiam, por exemplo, aquele montante de recurso ser aplicado para salvar a habitação dessas pessoas, etc., eles têm que pagar essa conta desse aumento da dívida que foi feita, né? Então, então, em todos os países foram feitas reforma, ameaça de reforma da Previdência, corte de gasto, privatizações, etc., etc. Fora o ataque direto à classe trabalhadora, né? Com redução salarial, com terceirizações, com precarização do trabalho, né? Então, se isso for uma maneira direta de atacar os trabalhadores, tem a parte indireta, que quando você tira a Previdência, você diminui o direito à Previdência, você diminui o direito de saúde, a educação, etc., o trabalhador vai ser obrigado a gastar mais de sua renda com essas coisas. Também é salário, né? Então, nós vimos, com isso, uma redução da renda no mundo todo, né, dos trabalhadores, né? E, como consequência disso, uma redução do mercado, né? Porque quem efetivamente faz a economia funcionar é a renda do trabalhador. Porque o cara que tem lá 10 bilhões de dólares, por mais que ele queira consumir, ele não vai ser capaz de gastar os 10 bilhões de dólares. E assim por diante, né? Então, o que faz a economia, vamos dizer assim, prosperar e avançar é a renda dos trabalhadores, né? Então, isso por um lado. Por outro lado, aumentou ainda mais a concentração da renda, né? A concentração da renda, que era um aspecto grave que levou à crise de 2008, ele, nesses anos que seguem de 2008 para cá, aumentou a ponto de que, nos próximos anos, já está no horizonte, nós temos o primeiro trilionário no mundo. Uma pessoa vai ter $1 trilhão, né? Já temos vários com dezenas ou até centenas de bilhões de dólares. Vamos chegar tamanha a desigualdade social no Brasil e no mundo, né? Com o mercado... e aí, isso não é uma situação de agora, é uma situação... Eu não vou desenvolver aqui muito, nem tenho tempo para isso, nem é o motivo disso aqui, da nossa conversa hoje, mas o mercado consumidor menor, obviamente que cai a margem de lucro dos trabalhadores, dos empresários da produção. Eles têm menos para oferecer, eles têm que fechar fábricas, etc, etc. Muito, embora eles tomem todas essas medidas de ataque aos trabalhadores. E isso faz com que eles, para oferir os lucros que eles almejam, eles têm que ir para o mercado financeiro, né? E isso faz criar uma bolha. Eu não sei se o Vini está nos ouvindo, né? Se ele puder colocar, tem um gráfico muito importante, que se não der para colocar agora, a gente coloca depois, só para dar um exemplo da situação que a gente chama de bolha. Aqui no Brasil, nós temos uma situação, como eu expliquei, de 2017 para cá, houve uma redução, 2016 para cá, uma redução de 0,10% no PIB. O IPCA acumulou, no período 2016 a 2019, 18%, 18,42%. Juntando o IPCA mais a redução do PIB, nós temos uma situação de 18,30%. Quer dizer, eu estou fazendo uma conta, só para tentar mostrar uma situação, né? Então, de 2016 para cá, entre inflação e crescimento do PIB, nós tivemos um resultado de 18,30%. Um pouquinho mais de 18%. Nesse mesmo período, as bolsas de valores subiram 166%. Então, se a gente fosse fazer um gráfico, nós teríamos aqui uma situação do PIB negativo, né, abaixo de zero, da inflação 18% e a bolsa nesse patamar, né? Então, é isso que é uma bolha, né?
Essa Bolsa de Valores, ela não tem, não aqui no Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, ela tem um valor dos títulos que não corresponde em nada à realidade. Ela está totalmente descolada da realidade. E é essa crise que nós estamos enfrentando nesse momento. Só que para os capitalistas, eles não querem perder esse dinheiro. E eles vão tentar, como é que fala, recuperar isso. E para recuperar isso tem que atacar novamente os serviços públicos, os trabalhadores, enfim, tudo mais. Mas assim, quis aqui demonstrar de uma maneira bem simples, sem aprofundar muito, mas dando um exemplo prático, do que é essa bolha, do que é a crise, né? Ontem eu vi, não sei como é que está hoje, a Bolsa chegou a 70 mil pontos, sendo que ela chegou a quase 120 mil pontos recentemente, entendeu? Então, é essa bolha e aquilo que a Inês falou, o Tarcísio também, né? Alguém tem que pagar por isso. E quem tem que pagar por isso são os trabalhadores. Bom, crise atual. Então, nós vimos que nós já tínhamos uma tendência forte a uma crise, em função dessa bolha financeira, dessa bolha especulativa. Eu esqueci de falar também que a produção industrial no mundo, vários gráficos, etc., mostravam que no final de 2019 para 2020, a produção industrial estava caindo, o que tornava ainda mais grave, né, esse distanciamento desses títulos com a realidade da produção, né? Bom, a crise atual. Bom, em primeiro lugar, falando sobre a Covid, quer dizer, desde final de dezembro, a China notificou o mundo do problema, né? Então, nós tivemos um tempo, Brasil e o mundo, para de alguma forma, se prevenir dessa situação, né? As medidas que foram tomadas na China, né, de fechamento da cidade de Wuhan e esses outros lugares, que se mostraram, inclusive, muito eficazes, né? Hoje a China, segundo consta, já está praticamente retomando a produção industrial que ela tinha antes da crise da Covid, por causa das medidas necessárias que ela tomou, né? Então, nós tivemos isso. Então, a crise atual, nós tivemos, como a gente já sabe, um sucateamento nos últimos anos na questão da saúde. Só com a F95 foram 30 bilhões que foram tirados da saúde, na pesquisa, né? Na ciência, e um corte generalizado nos gastos públicos, saneamento, né? Hoje eu vi uma matéria de um cientista dizendo de como o vírus, né, a coronavírus, ele sobrevive nos esgotos e de como isso vai ser uma ameaça para as populações mais carentes, né? Então, quando a gente fala do gasto público, a gente está só se referindo a essas questões, são questões básicas de infraestrutura para a sobrevivência, até mesmo fisicamente, das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, né? Bom, e aqui no Brasil, como a gente sabe, foi tratado o problema como uma gripezinha, né? Pelo nosso presidente, né? E nesse momento que ele disse que a crise era uma gripezinha, ele não estava sozinho. Por exemplo, o Trump também dizia coisas semelhantes, né? Obviamente que nós estamos vendo que isso está mudando. O Trump já mudou de posição, aspas, há algum tempo. E aqui no Brasil, bom, finalmente estão começando a encarar como uma coisa um pouco mais séria do que se falava antes, né? E nós estamos falando também de uma situação, como eu falei, de saúde pública, como consta de diversos estudos, um dos principais está sendo usado, aquele do Imperial College de Londres, né? Onde ele fala que a diferença entre você ficar em casa e você não fazer nada, numa situação você pode ter 10 mil mortes, na outra situação você pode ter 1 milhão de mortes, né? Então a diferença é muito grande. Então, nós estamos falando de uma coisa muito grave, né? Mas só que essa coisa de ficar em casa tem que ter um preço para a economia. Por quê? Porque não vai poder ficar em casa sem salário. Porque se você não morrer do Covid, você vai morrer de fome. Não é? E isso, o governo ele tem que tomar uma série de medidas, né? Para proteger e garantir os empregos nesse período, para aumentar os gastos na saúde, na ciência, para garantir uma renda, não essa renda de R$600, que é muito pequena, né? Vai se gastar nem 60 bilhões com isso, né?
nesse momento, você teria que gastar muito mais para proteger essa população, para tentar tomar medida de saneamento, etc., para evitar uma situação que pode ser muito grave, né? Mais grave do que a gente pode imaginar. Inclusive, isso também eu queria até falar pessoalmente, quando começou a crise, apesar de tudo que eu procuro me informar, a crise econômica eu já sabia que ia ser grave, né? Mas eu não imaginei que a crise da saúde fosse assim, eu estava com uma perspectiva um pouco mais otimista, né? E a gente vê que a coisa, cada dia que passa, a gente vê que é uma situação ainda mais grave, né? Então, para toda essa situação, isso não é um número meu, já vi vários economistas falando, etc., nós precisaríamos de investimento do Estado da ordem de R$1 trilhão, né? Para garantir o salário das pessoas, para garantir o emprego das pessoas, para garantir o mínimo de estrutura de saúde, de saneamento, tal, nos próximos meses, tá? R$1 trilhão de reais. E quanto o Brasil disse gastar com a crise? Até o momento, as medidas anunciadas pelo governo são de 147 bilhões. Então, e o Guedes disse que nós já gastamos já tem medidas que equivalem a 2,6% do PIB, podendo chegar a 4%, né? Isso, veja bem, 4%. Enquanto em outros países, por exemplo, a Alemanha, ontem fechou mais um pacote. A Alemanha já tinha feito um pacote de 1,1 trilhão de euros. Nós estamos falando de quase 7 trilhões de reais, né? Para uma população muito menor, claro. Salários, etc., são diferentes, mas para dar a dimensão da questão. E ontem foi aprovado mais um pacote de medida de 800 bilhões de dólares. Quer dizer, juntando os dois, são quase 2 trilhões de dólares. 2 trilhões de dólares. De euros, desculpa, não dólares não, mas euros. Mais de 6 trilhões, então de 12 trilhões de reais. De reais, né? A Grã-Bretanha, 17% do PIB. A Espanha, 17%. Os Estados Unidos, 11%. E aqui no Brasil, 4%. Então, isso dá para a gente ter uma ideia de como essa situação vai repercutir imediatamente, né? Do ponto de vista, como eu estou falando, da sobrevivência em relação à saúde e também da questão econômica, porque não é só durante o período, vai ter o pós-Covid, né? Depois que a crise passar, né? Desculpe, vou tomar um pouquinho de água aqui. E aí, tentando entrar nos finalmente, numa questão que foi pouco divulgado pela imprensa, e eu estou me reportando aqui a uma entrevista que concedeu o presidente do Banco Central, estou com o nome dele aqui em algum lugar, Roberto Campos Neto, né? Ele deu uma entrevista no dia 23 de março, e a matéria que eu estou me referindo é uma matéria do Correio Brasiliense, 24 de março, mas que foi repercutida em alguns estados, mas não foi dada a importância do que ele falou. O que ele disse? Ele disse o seguinte, que o Banco Central vai gastar, tem para gastar, para proteger os bancos, para manter o sistema financeiro durante a crise, 1 trilhão 216 bilhões de reais. Veja bem, 1 trilhão 216 bilhões de reais. Sendo que até a data da entrevista, 23 de março, eles já tinham liberado para os bancos, de diversas formas, pois eu posso até detalhar isso melhor. Uma das formas é o depósito compulsório, né, que era 31% no começo do ano, e agora é 17%, né? Para entre aspas, o salvamento dos bancos. Bom, o que nós temos aqui? Só para a gente comparar o número. Em 2008, o Banco Central, para proteger os bancos, gastou 117 bilhões. E agora o Banco Central já
gastou 497 bilhões e já disponibilizou 1 trilhão 216 bilhões para isso. Só para a gente ter uma ideia, as medidas anunciadas, 147 bilhões, todas as medidas do governo, que equivale a pouquinho mais, 10, 12% desse valor. O auxílio emergencial, né, que esse foi aprovado, que deu maior confusão e tal, é 60 bilhões, 59 bilhões e 900, que é 5% desse auxílio, e a redução do salário dos servidores, 2 bilhões e 300, que se já era pouco no orçamento, é menos ainda, considerando essa situação. Essa questão é tão grave, é de uma gravidade econômica tão profunda, que o Bolsonaro fez uma medida provisória, 930, vocês sabem que tem uma discussão sobre a autonomia do Banco Central, que é da liberdade, como se fosse uma autoridade econômica separada do governo, né, controlada pelos bancos, né, pelo sistema financeiro, de tamanha gravidade que ele soltou que, enquanto perdurar, a medida provisória diz o seguinte: enquanto perdurarem os efeitos das ações, linhas de assistência, programas dados pelo Banco Central em resposta à crise decorrente, quer dizer, os membros do Banco Central não podem ser processados por nenhuma dessas medidas, mesmo que elas sejam as mais absurdas, 10 vezes mais do que foi em 2008, né? Eles não podem ser processados por conta disso, né? E só para concluir mesmo aqui, assim, finalmente, o resultado disso é o seguinte: era um dinheiro que o Banco Central, por exemplo, podia abrir as linhas de crédito para as pequenas empresas, para as microempresas, usar para garantir o salário, para uma série de coisas. O que ele fez? Ele destinou esse dinheiro para os bancos fazerem os empréstimos. Qual o resultado disso? A taxa de juros aumentou. Por que aumentou a taxa de juros? Porque os bancos falam que eles precisam aumentar o spread dele, que é o lucro, a taxa de risco, segundo eles, tal, porque nessa crise eles não sabem quem vai pagar. Então, uma coisa que deveria servir, ou poderia servir até uma coisa que não, meio sem pé nem cabeça, mas para reduzir as taxas de juros, não. Está fazendo com que aumente as taxas de juros no mercado. Então, é uma medida totalmente descabida. E aí nós temos uma das questões que poderia ser usada efetivamente para a crise, dentre outras que já foram lançadas. Então, só mais duas coisas, e a gente vê esse aumento da taxa de juros, por exemplo, antes e depois da reunião do Banco Central. O Banco Central fez uma reunião recentemente que ele reduziu a Selic em 0,5%. Só que praticamente no dia seguinte ele soltou um relatório de inflação que ele reduz a inflação em quase 1%, a perspectiva de inflação. Então, a redução que ele fez dos juros é menor do que a inflação. Isso significa o quê? Que o juros real, os juros que é pago nos títulos do governo aumentou. E isso a gente vê, por exemplo, nos títulos do Tesouro Direto, que aumentaram, depois da reunião, cerca de 1%, né, que o governo está gastando muito mais para manter a dívida pública. Então, sintetizando aqui, né, nós temos várias medidas que poderiam ser adotadas para que haja um investimento na casa de pelo menos em torno de 1 trilhão de reais, que é a questão da dívida, como nós vimos, 1,6 bilhões entre juros e refinanciamento com a dívida. Nós temos as reservas internacionais, que elas podem e deveriam ser usadas numa situação de calamidade como essa, 350 bilhões de dólares, mais de 1,5 trilhão de reais. Nós temos esses recursos dos bancos, né, que vão destinar 1,2 trilhões, já destinaram 40 bilhões, que podem ser destinados para solucionar a crise. Nós temos a questão de taxar as grandes empresas, conforme a Inês, inclusive, já falou aqui, e o do lucro líquido, que deve render em torno de 200 bilhões de reais. Nós temos a questão da isenção fiscais, que beneficiam as grandes empresas, Rede Globo, etc., pagam 1% de previdência, né? Que são centenas de bilhões que vão para o ralo. E mais, se for necessário fazer mais dívida para que as pessoas não morram por causa do Covid, não morram tanto em questão de saúde, como em questão de morrer de fome ou de ficar desempregado, nós podemos fazer mais dívida, por que não?
é uma situação de emergência e assim tem que ser tratado. Passei um pouquinho do tempo que eu tinha imaginado, mas termino essa primeira fase por aqui. Estou aberto aí, claro, às perguntas e às questões das pessoas que estão nos vendo, tá? Obrigado aí, nesse momento, pela atenção, tá? Beleza, ótimo. Valeu aí pela exposição. Nos ajuda a ter uma ideia de proporção, né, no primeiro dado, e também em localizar, né, esses diferentes interesses, né, que estão nesse cenário, e como alguns têm, inclusive, se beneficiado, né, desse cenário de crise, ou têm se mantido intocados, né, enquanto para o conjunto da população trabalhadora, seja os trabalhadores seletistas, seja aqueles autônomos, ou sem registro, né, ou nas mais variadas formas, ou mesmo nós, servidores públicos, temos um tratamento temos recebido, né, um tratamento absolutamente diferente, né, em relação, por exemplo, aos bancos e às grandes empresas. Então, é importante para contribuir nessa reflexão. Só aqui um registro, né, antes da gente prosseguir aqui com o debate, com perguntas. Essa transmissão aqui é a 8ª transmissão que o Sintrajude está fazendo desde o início desse período, né, de isolamento, né. A gente tem espectadores aí assíduos, né, fiéis que têm acompanhado, e então a gente sugere e pede que essas pessoas ajudem a compartilhar, né, os conteúdos, os links, né, com seus contatos no Facebook, no WhatsApp, né. Muitos colegas ainda não tiveram acesso, ou não têm acompanhado, e a gente tem a oportunidade de ampliar esse espaço de diálogo que a gente tem buscado estabelecer nesse momento de exceção, né. E a outra coisa são aqui os nossos contatos, né, nesse momento. A gente tem aqui o WhatsApp, né, do sindicato, que é o 11 99 128 5217, repetindo, 11 99 128 5217. Por esse número, as pessoas podem, inclusive, mandar lá um oi, pedir para ser incluído nos boletins do sindicato. Então, é uma forma, um instrumento bastante útil, né, para que o sindicato chegue até as pessoas e para que as pessoas também possam contatar o nosso sindicato. E também o telefone do plantão de atendimento, né, que nós já falamos no início, temos falado sempre, a gente não está tendo atendimento normal, mas temos buscado suprir essa dificuldade com o contato ao telefone do plantão, que eu vou falar agora aqui, o número é 11 99, aliás, perdão, volta, 11 98 933 6276, repetindo, 11 98 933 6276. Nesse número a gente também tem recebido contatos dos colegas, inclusive com demandas, queixas, né, reivindicações, coisas que o sindicato possa dar encaminhamento nesse período também. Então, anotem. E, por fim, aqui também, das informações, a gente está aqui fazendo essa transmissão pelo Facebook, mas nós estamos também, passamos a transmitir, disponibilizando o vídeo também no YouTube, que é uma plataforma que muitas pessoas usam ou tem alguma preferência, e os vídeos ficam disponíveis em todas as plataformas do sindicato, então no Facebook, no YouTube, e também lá no site do Sintrajude, www.sintrajude.org.br. Então a gente reforça aí o convite e o chamado para que as pessoas acessem, né, os meios de comunicação do sindicato e interajam, né, acompanhem as notícias e nos deem aí o retorno sobre como estão sentindo, como estão percebendo essa situação e sobre as questões aí que venham a surgir, eventuais demandas e tudo mais. Vou passar aqui agora um pouquinho para a Inês, e nesse meio tempo a gente vai acompanhando aí os comentários, eventuais perguntas, para poder seguir debatendo aqui com o Washington, até que a gente conclua aqui a nossa conversa de hoje. Bom, primeiro agradeço bastante ao Washington pela exposição, né, muito interessante, importante e esclarecedora também. E eu queria fazer alguns comentários que, assim, por exemplo, essa crise, né, o que é a crise e como ela é diferente para os trabalhadores e para a burguesia, né?
Para se ter uma ideia, no ano passado, segundo a revista Exame, o Brasil ganhou 16 novos bilionários, pessoas que têm, né, mais de R$1 bilhão. Ou seja, enquanto a classe trabalhadora amarga desemprego, informalidade e achatamento salarial, a burguesia está ganhando como nunca dinheiro, tá? Quer dizer, tem novos bilionários no Brasil. E é aquilo que o Washington falou, você não consome R$1 bilhão de reais, né? A pessoa não vai, não precisa de ter R$1 bilhão de reais para sobreviver. Agora, aqueles que estão tendo seus salários reduzidos agora por essa medida provisória e os servidores públicos, esses precisam, né, praticamente do seu salário todo para sobreviver por mês, né? Então, isso é uma situação bastante absurda. E uma outra coisa que eu queria comentar, um outro aspecto, é o seguinte, né? Aqui a gente tem visto a briga aí do Bolsonaro com os governadores e tem se colocado, né, que os governadores estão atuando de uma forma diferente e tal, que é verdade, né? Não é a mesma coisa do Bolsonaro, que simplesmente ignorou num primeiro momento e segue fazendo uma campanha contra o isolamento. Agora, as medidas tomadas pelos governadores também são insuficientes, né? Os trabalhadores das indústrias seguem trabalhando. Ontem ou anteontem eu vi uma foto da linha 3 vermelha do metrô cheia de gente, né? Tanto os trabalhadores do metrô como aqueles que estão no metrô se locomovendo estão expostos ao coronavírus, né? A GM, que nos Estados Unidos fez um acordo com o governo e vai produzir respiradores, aqui no Brasil ela está propondo layoff para os trabalhadores, né? E com redução de salário também. Então é uma situação bastante grave, né? Em São José dos Campos, por exemplo, os trabalhadores estão tendo que fazer greve, porque são trabalhadores de indústrias não essenciais e que os empresários querem que sigam trabalhando porque não entraram na lista daqueles que deveriam parar. É um absurdo. E a Petrobras ontem também anunciou um plano de redução de salários dos trabalhadores, que estão trabalhando todos. A Petrobras é um absurdo ela propor redução de salários com a lucratividade que ela tem. A Petrobras está produzindo, corre o risco de ter que parar de produzir, vai diminuir a produção. Por quê? Porque ela não tem mais onde estocar a produção dela. Então, quer dizer, tudo isso demonstra a forma irracional como a nossa sociedade funciona. Funciona de um modo que não interessa se não tem, inclusive, para quem vender essas mercadorias ou os produtos que estão sendo produzidos. Tem que o trabalhador seguir trabalhando, né? Eu acho que desmascara também a velha discussão, né, do que é que gera o lucro na nossa sociedade, né? Fica claro que quem gera o lucro é o trabalhador, gera lucro, gera bilionários e, nesse momento, corre o risco de ficar sem o seu salário, que é o mínimo que eles teriam direito, né, nessa crise que a gente vive, né? Então, acho que são alguns elementos para a gente entender. A outra coisa que também acho que é importantíssimo destacar é o seguinte: esse 1 trilhão e 200 milhões aí, bilhões, né, que você falou, Washington, seria mais ou menos o necessário para garantir que a gente pudesse atravessar essa crise, né? Ou seja, o governo já gastou esse dinheiro, só que não gastou onde deveria e com quem deveria, né? É uma situação bem absurda. Pode falar. Isso é uma coisa que eu queria ressaltar, eu até anotei, mas na hora eu estava preocupado mais em demonstrar a situação. É o seguinte: não é verdade que o Bolsonaro não está fazendo nada. Ele está fazendo. Está fazendo e está fazendo muito. Só que não é para proteger os trabalhadores e a maioria da sociedade. Ele, com essa coisa de ser louco, dele não falar coisa com coisa, etc, etc, por trás disso, ele desviou 1,2 trilhões de reais para os bancos. Estão me entendendo? E esse é um aspecto, só para concluir o raciocínio, desculpa, eu até cortei nele.
Não, isso é um aspecto que não é só no Brasil. Os bancos, o sistema financeiro, as grandes empresas estão se aproveitando dessa situação para tentar abocanhar a maior parte dos recursos que vão ser liberados para a crise da Covid, na verdade, para salvar a si próprios. Como, por exemplo, os bancos estão ganharam, né, uma proteção absurda, né? Então, é só isso que eu queria dizer, né? Por trás daquela gente ficar discutindo se é gripezinha, se é não sei o que, o cara passa 1,2 trilhões, que é o que a gente precisa, talvez mais do que a gente precisa, para resolver a questão da crise, né? E mais, ele dá garantia para a diretoria do Banco Central, os funcionários do Banco Central, que não podem ser processados por isso. Porque uma hora isso vai vir à tona o tamanho do escândalo que é isso. E essas pessoas não vão poder ser processadas, afinal de contas, elas fizeram isso por causa da crise do Covid. Desculpa, eu terminei cortando aí, mas não foi a extensão, mas era um ponto que eu queria destacar e não ficou tão destacado assim, né? Perfeito. Eu não sei se chegaram perguntas que eu não estou acompanhando aqui. Eu não sei se o Tarcísio tem perguntas aí, você pode... Tá. Tem uma pergunta aqui, uma observação, que até o Washington tocou um pouco nisso, né, acho que a Lenira coloca aqui, sobre fazer mais dívida, né, que a gente questiona a dívida pública hoje como um mecanismo, né, de transferência de renda do trabalho para a especulação financeira, né, para a acumulação financeira dos grandes bancos, mas agora se coloca, né, o endividamento como um instrumento, o endividamento público como um instrumento para injetar recursos na economia. Quando eu falo economia, eu falo em economia popular mesmo, né, que é garantir a sobrevivência e as necessidades mais elementares da população, né. E nessa esteira também, o porquê, né, que a gente tem que pagar juros, né, inclusive nas taxas mais altas, entre as taxas mais altas do mundo, né, a gente tem vários países com taxas de juros, inclusive negativas, né, nesse momento, para os detentores de títulos, né, públicos em detrimento da classe trabalhadora, né, que é justamente o que o Washington colocou, de que certos interesses são intocados, não podem ser mencionados, né, não podem ser questionados. E o primeiro a ser cortado, na verdade, é o que diz respeito aos direitos da classe trabalhadora, né? Os trabalhadores têm contratos, têm direitos, também é um contrato, a gente pode considerar, né? Esses contratos podem ser rompidos. Agora, os contratos da remuneração dos bancos não podem ser rompidos, esses são intocados, né? Respeitar os contratos que eles falam. Agora, os contratos conosco, né, com os trabalhadores da iniciativa privada, esses contratos eles podem ser atropelados sob qualquer pretexto, né? Não sei se o Washington quer colocar aí algum comentário acerca desses pontos, né? Da remuneração. Aliás, é muito interessante essa observação que o Washington colocou sobre o fato dos juros estarem, na verdade, aumentando, né, a remuneração financeira, considerando um cenário de queda da inflação, naturalmente, né? Por conta da redução da atividade econômica regular, né, Washington? Então, não sei se eu estou falando demais, se eu estiver falando demais, vocês me avisam, né? Mas assim, primeira coisa, né, é Lenira que fez a pergunta, não é isso? Foi isso? Foi Lenira, né? Obrigado, Lenira, pela pergunta. Então, quer dizer, você tem dois pontos para atacar. Um é que você realmente precisa rediscutir a dívida. Não é possível continuar com esses juros no meio dessa crise, ao invés de reduzir os juros, aumenta os juros. Que loucura! O que o Banco Central está fazendo? O que o governo está fazendo? Entendeu? Enquanto as pessoas acham que ele está diminuindo, mas na prática ele aumentou, né? Então essa já é uma questão, né? A segunda questão é a seguinte: por que não rediscutir 45% do orçamento, que é a dívida, que é o tal dos intocáveis, como o Tarcísio falou? Não, isso não está em questão, nunca entra em questão. Isso não se discute, é o contrato. Para os poderosos cumpridos. São cumpridos, eles são honrados, vamos dizer assim. Para os trabalhadores, para a maioria da população, que se lixem. Literalmente, essa dicotomia. Então, não tem que pagar esses juros, dá para fazer coisa em relação à vida, muita coisa. Agora, o que os governos estão fazendo no mundo? Por isso que a gente tem que ter um leque de alternativa.
Porque, gente, assim, muitas vezes eu não consigo dormir à noite com as notícias que eu leio. E olha que eu sou um cara vivido, entendeu? Porque o que vem pela frente, gente, é de uma perversidade, de uma magnitude, é uma coisa que a gente não tem ideia, né, do que vai acontecer em termos de violência social, em termos de desemprego, em termos de redução de renda, em termos de direito e tal, porque, como eu expliquei, eles estão aproveitando a crise para passar um monte de coisa contra o povo, que depois eles não vão querer, não vão querer fazer. Então, a questão do endividamento é mais uma das coisas nesse leque de atitude para evitar essa situação, entendeu? Que, a meu ver, não seria o melhor, eu preferia tirar esse dinheiro dos bancos, né? Mas todas essas alternativas, elas têm que ser colocadas em prática, porque o cenário que se vislumbra é um cenário muito, muito, muito caótico. Eu acho que em nossas vidas, nós não vimos uma situação como a que nós vamos ver nos próximos meses aqui no Brasil. É dessa magnitude que eu estou tentando fazer. E não só aqui no Brasil, no mundo também. É claro que se o governo tivesse tomado as atitudes antes, como a China fez, eu não estou defendendo o regime chinês, longe de mim querer defender o regime chinês, né? Nós sabemos de todos os problemas que existem lá, mas nesse aspecto eles foram exemplar. Tanto que eles tomaram as medidas econômicas, de saúde, etc, 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 e estão retomando a produção. Aqui no Brasil, nossa, vamos muitos e muitos meses para a gente poder voltar a uma situação de alguma normalidade. Desculpa, novamente, falei demais. Mas é que eu quis enfatizar essa questão do tamanho da crise, né? Talvez as pessoas não estejam enxergando isso, né? Não só em termos de saúde, como de economia. Então, eu acho que desse debate todo, né, a gente precisa chegar a algumas conclusões. Uma delas é entender o seguinte: primeiro, é que existe uma saída que garante as condições de vida da classe trabalhadora, né? Agora, que existe o dinheiro, né, que é isso que você colocou aí, já se gastou, inclusive, o valor que seria necessário, que a gente estima, né, porque agora não existe, não vai ser feito de uma forma tranquila, né, se não houver um esclarecimento das pessoas, primeiro, nesse sentido, de que, né, porque a gente vê na televisão, parece o seguinte, que ou corta o salário dos trabalhadores ou vai morrer todo mundo de Covid. É o contrário, né? Com essas medidas sendo aplicadas, é que a classe fica mais em risco, porque provavelmente não vai ter condições de fazer o isolamento social, né? Que é uma coisa muito necessária nesse momento. E, quer dizer, tem que se pensar em outras formas que não sejam ataques aos trabalhadores, né? E as outras formas estão aí colocadas. Se destinar o dinheiro do orçamento para resolver a crise, se taxar os lucros das grandes empresas, né? Nesse momento a gente fala, né, inclusive, que existe uma previsão constitucional e tal, mas agora aqui está além disso, porque o que se está fazendo é além da previsão constitucional. Não é disso só que nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte: não é possível que alguém tenha 10 bilhões de reais nesse país e que os outros trabalhadores tenham que viver com a renda, com a metade da sua renda, com 30% da sua renda, porque é muito pouco. Então, acho que a gente precisa chegar à conclusão de que que a gente precisa lutar por isso, né? Essas medidas foram anunciadas ontem, acho que a medida provisória mesmo ainda não foi publicada, né, não sei, mas eu acho que foi publicada. Então, isso, precisa que se articule aí uma reação dos trabalhadores. Nós estamos num momento muito difícil, porque o nosso método de luta está muito difícil de ser implementado, né? A ação direta, a luta nas ruas, isso não é possível hoje. Agora, a gente está vendo o exemplo de algumas empresas, a gente
está vendo o exemplo lá em São José dos Campos, das empresas que estão parando, e nós vimos os exemplos na Itália, porque, infelizmente, a burguesia, ela não se comove com a miséria e a desgraça dos trabalhadores, porque se fosse assim, a gente não estava nesse mundo, né? Então, acho que precisa a gente pensar nisso também, as centrais sindicais precisam começar a se articular, a pensar a forma de fazer essa luta nesse momento, mas é necessário uma luta, é necessário questionar os pilares dessa sociedade que está aí, é necessário questionar essas medidas que estão sendo implementadas, né? Com certeza, Inês. Tá. Viu, Washington? Deixa eu só pegar aqui umas perguntas aqui para te colocar, a propósito disso que a Inês colocou, e eu estava até lembrando aqui, a propósito sobre isso que a Inês falou, aquela fala recente do presidente do Banco do Brasil, né, de que a vida não tem valor infinito, né, dentro de um contexto no qual, enfim, é isso, né, os capitalistas nunca param de fazer cálculos, né, inclusive num momento crítico como esse, né, quando a economia tem que estar a serviço de prover as necessidades das pessoas e não o contrário, né. Então eu vou passar aqui para algumas questões, aí a gente já devolve para o Washington para ele fazer aqui os comentários e já encaminhar aí as suas considerações finais, né, que a gente já está passando aí um pouco de 1 hora de transmissão, que é o seguinte, tem ainda sobre a questão da dívida pública, né, o comentário do Saulo, de que aquela questão de que o Brasil se livrou do FMI, né, da dívida externa e tal, que, na verdade, a dívida, os mecanismos, né, de conversão em dívida interna explodiram, né, então hoje a gente tem uma dívida interna absurda, né, e que cresceu absurdamente ao longo dessas décadas, né, e desses últimos anos também. Sobre as reservas internacionais, o Fabiano está lembrando aqui, né, o Brasil tem reservas em dólar, que, se convertidas, né, no caso em real, elas giram em torno de 1 trilhão, até mais, né, e a Sandra aqui coloca, né, a grande questão, né, o que os trabalhadores podem fazer para se defender desses ataques. Foi um pouco aí do que a Inês colocou, do que a gente tentou colocar também no início, mas é o desafio que nós temos, né, em um momento tão difícil da gente conseguir defender os nossos direitos e interesses, sendo que nos momentos de crise, né, ainda mais em crise tão aguda, é quando os interesses, né, de classe eles ficam muito mais evidenciados, né, e o conflito entre eles, né, é um momento mais sensível para se perceber, né, como há interesses diferentes, né, diversos, em disputa, que é preciso agora deixar tudo isso muito claro, né, para ver quem está ganhando, quem está perdendo, o que é possível fazer. Então, eu passo aqui para o Washington, então, para ele fazer os comentários aí sobre isso, né, que ele tiver em mente, e aí para a gente poder encaminhar, então, a conclusão aí, Washington. Washington, está sem som. Liga seu microfone aí. Desculpe, eu esqueci de ligar o microfone. Então, primeira coisa é a seguinte, quer dizer, isso que o presidente do Brasil falou, que é o que o cara da Madeira, que outros empresários, na verdade, assim, você tem para os capitalistas é isso mesmo, não tem valor nenhum, entendeu? Eles querem que se dane e é só a resistência dos trabalhadores, do povo, etc., que podem mudar essas coisas, né? Nós vimos, né, essas coisas do panelaço, do bater, que teve que provocar uma mudança de governo, de como fazer isso, né? Então, essas coisas, elas têm um peso, né? Contra essa política, né? Hoje mesmo saiu nos jornais que o Madeiro lá demitiu 600 funcionários, né? Ele queria, vejam só vocês, né? Quanto ele estava preocupado com a economia também, né? Economia dele, né, pessoal, né? Da empresa dele. Bom, a questão da dívida, que foi a pergunta que o Saulo levantou, então, só para a gente entender. E aí eu também queria desenvolver um pouco mais isso, rapidamente, né?
são 350 bilhões. Hoje vamos supor que a cotação do dólar, eu não sei quanto é que estava, ontem fechou 5,2, 5,3, isso dá 1 trilhão e 800, tá? O que acontece com esse dinheiro? Como os juros onde esse dinheiro está aplicado é próximo de zero ou negativo, você poderia trazer uma parte desses recursos, aí é uma questão de discutir quanto, mas você poderia trazer no limite, sei lá, um valor alto, para colocar na economia, para tentar, seria mais uma alternativa em relação à crise que se avizinha. Que já está instalada, que vai ser muito pior na frente. Então, você tem uma perda, né, que você falou da dívida interna. Por quê? Porque o banco, ele pode, inclusive, como o juro lá é muito baixo, ele vem para o Brasil para pegar uma taxa maior, entendeu? E você tem dois problemas, né? Então, é isso. Então, há um endividamento interno que se relaciona com a questão dessas dívidas internacionais. Não sei se eu fui claro. E eu estava no banco, está rendendo zero, ele vem para o Brasil, pega uma taxa muito maior, né? As taxas, por exemplo, do Tesouro Direto, só para dar um exemplo, depois da reunião do Banco Central, os títulos de 2026, antes estavam valendo 2,7 mais a inflação. Depois da reunião do Banco Central, aumentaram para 4,13 mais a inflação. Nem de longe a gente recebe isso das reservas cambiais. Agora, eu queria chamar a atenção para um aspecto particular nisso, porque é o seguinte: todo dia, para manter o dólar subindo da maneira como está subindo, porque senão, segundo o que dizem, seria muito maior, não sei se isso é totalmente verdadeiro, provavelmente o Banco Central literalmente torra 1 bilhão, 1,5 bilhão, 2 bilhões dessas reservas. Se a gente tivesse, antes da crise, investido 300, 400 bilhões de reais, que deve ser o que o Banco Central torrou nos últimos meses, né? Na economia, né? No serviço público, na saúde, enfim, gerando renda, priorizando os setores industriais, etc. Nós podíamos não estar numa situação de crise tão grande. Não sei se ficou claro, quer dizer, então, isso é uma questão que a gente vai ter que discutir mesmo nessa situação, né? Então, eu não sei se eu resolvi, mas assim, se eu respondi, mas é essa questão em relação às reservas internacionais. Lembrando que nós temos vários aspectos que poderiam ser utilizados, só para, inclusive, finalizar aqui, que eu acho que vai ser minha última fala nesse momento, né? Voltando, a questão da dívida, 1,6 trilhões de reais no orçamento. Reservas internacionais, mais ou menos na mesma proporção, 1,6, 1,8 trilhão. Taxar as grandes fortunas no lucro líquido, mais ou menos 200 bilhões. As isenções fiscais, 100, não sei quantos, mas não atualizei, mas era na casa de 200 bilhões que nós tínhamos até um tempo atrás. Fazer mais dívida, por que não? Como também já foi colocado, né? Os grandes países, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo mais dívida. Não sei aonde isso vai levar, mas que neste momento atenua a crise, atenua. Eu só também desculpa, só mais um minuto isso aí. E para o Brasil fazer mais dívida, por exemplo, se um país que tem uma relação do PIB com a dívida, vamos supor, de 100%, que é o caso da maioria dos países da Europa, do próprio Estados Unidos, tal, que é acima de 100%, é uma situação. O Brasil não tem essa relação. Em torno de 40% a 50% a dívida com o PIB. Então, você aumentar essa dívida, por exemplo, mais 25%, passar de 4 bilhões e alguma coisa, que eu esqueci o número aqui, mas eu tenho o número aqui, para 5 bilhões e alguma coisa, né? Não vou dar o número redondo, né? De 4 para 5, vamos arredondar assim. Você ainda vai ter uma proporção razoável. E isso vai gerar um potencial econômico para o país muito
melhor do que o fato de você não aplicar. Sendo mais claro, então, você mesmo aumentando a dívida, você vai ter a dívida num patamar aceitável, muito melhor que a maioria dos países, né? E você vai evitar essa crise maior lá na frente, que deve consumir mais recursos, né? Então, é isso. Acho que é a minha última fala. Eu posso agradecer as pessoas. Vai já. Então, aproveitando, vou agradecer às pessoas que assistiram. Novamente, a diretoria do Sintrajude, na pessoa do Tarcísio e da Inês, e as pessoas que nos ouviram e tal. E a gente vai tentar, na medida do possível, disponibilizar isso aqui no site do Sintrajude. Tudo isso foi falado, tem fonte. Bom, você já me conhece há muitos e muitos anos, sabe que... bom, enfim, eu imagino que até hoje não deturpei nada, apesar que, como eu falo, sempre os economistas têm uma tendência a isso. Isso é uma coisa que desde o primeiro momento eu falei, não, a verdade é a verdade, então, para o bem e para o mal, tá? Então, é isso, muito obrigado a todos, tá? Beleza, Washington, a gente agradece pela sua contribuição, né, a parceria de sempre, parceiro, como a Inês já colocou, né, o Washington é parceiro de lutas da categoria, da classe trabalhadora já há muitos anos, e é uma honra contar com ele nesse momento também, né, então a gente agradece, e é importante destacar, né, sobre o material, né, as tabelas, elas são bastante ilustrativas, né, disso que o Washington falou, a gente vai disponibilizar no site, enfim... Tá lá, a gente bate o olho, já enxerga um pouco do que é essa desproporção aí que ele bem destacou durante a fala dele, né? Só para fazer o registro aqui, tinha um comentário do Sr. Vanderlei, né, sobre a Conferência Nacional de Saúde, que está prevista para acontecer em Brasília, sobre a atuação do MPT, né, em torno dessas questões, da questão social, da saúde, da proteção ao meio ambiente, de fato é um papel institucional. E as conferências a gente sabe que não tem decisões vinculantes, né, as resoluções não têm caráter obrigatório, a gente sabe que tem uma certa dificuldade, mas ainda assim a gente faz aqui o registro a partir do comentário do Sr. Vanderlei. Para reforçar, então, aqui ainda, ó, relembrando, né, o WhatsApp, então, do Sintrajude, 11 99 128 5217, esse é o número para as pessoas receberem as notícias, né, no seu celular, então manda lá um oi, pede para ser incluído na lista, você vai receber as notícias do sindicato nas suas mãos, no seu celular. E o do plantão, o telefone do plantão também, para atender as demandas variadas da categoria, inclusive também do jurídico, questões que o jurídico possa atender, a gente repassa para o jurídico, tá? 11, DDD também, 989336276. Esse é o telefone do plantão. E destacando também o site, sintrajude.org.br, em que pese a gente está nesse regime de quarentena, né, sem atendimento presencial, mas o site está sendo atualizado diariamente, né, a nossa comunicação está se empenhando para ter uma dinâmica aí, ativa, né, o pessoal está se desdobrando, se esforçando muito, apesar de todas as dificuldades, né, então acompanhem, se atualizem aí em torno das notícias, informes aqui da agenda, né, hoje tem live da FENAJUF às 18 horas, né, que vai tratar também sobre essa questão da redução salarial, e amanhã, às 11 horas, né, no mesmo horário que a gente começou aqui hoje, a gente vai ter uma live do Luta FENAJUF, né, que é o coletivo que nós aqui do Sintrajude, junto com colegas de outros vários estados, construímos nacionalmente, né, para defender uma FENAJUF, né, uma organização da categoria independente, né, combativa, e classista, né, para a nossa categoria, amanhã às 11 horas, então vão conduzir essa live a Luciana, da direção do Sintrajude, e o Saulo, da direção do Sintrajude do Maranhão, sindicato parceiro, né, dirigente nosso também, tendo como convidado o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que a gente vai discutir sobre a situação atual, né, a pandemia, a crise econômica e como os trabalhadores... a situação dos trabalhadores, né, perante o governo Bolsonaro dentro desse contexto. Então, acompanhem aí, né, marquem aí nas agendas, amanhã, a partir das 11 horas, no Facebook do Luta FENAJUF, o Sintrajude e outros sindicatos também vão compartilhar, mas a página é facebook.com/Luta FENAJUF. E, por fim, então, agradecer, né, a participação aí do Washington, né, a parceria aí da Inês na condução, todo o pessoal da comunicação do sindicato, o Vinícius, que está nos dando aí, nos apoiando aí no suporte, a nossa gratidão,
Então, eu encerro por aqui e passo para a Inês, para ela também fazer uma fala aí, para a gente encaminhar a conclusão da conversa de hoje. Por fim, só outras eventuais questões, comentários, que a gente não tenha conseguido abordar aqui ou responder, a gente posteriormente vai buscar dar o tratamento necessário, tá bom? Inês. Obrigada, Tarcísio. Também gostaria, né, de agradecer aí a participação do Washington, dizer que foi muito importante o esclarecimento, né, reforçar que depois que terminar aqui, vai estar disponível no site, né, o nosso site tem sido atualizado todos os dias, e a gente está colocando lá as notícias referentes a essas questões gerais e também referentes à categoria, aos problemas que a gente tem enfrentado. Então, a gente pede, né, que o pessoal acesse o nosso site, e também dizer que essa entrevista aqui, que essa live aqui, né, assim como as outras que a gente já realizou, estão disponíveis no nosso Facebook. Quem quiser distribuir, quem quiser compartilhar, é importante, né, tem gente que não assiste na hora, mas assiste depois, então, tanto pode compartilhar no Facebook como no WhatsApp. Então, a gente convida, né, as pessoas a que compartilhem aí. E eu acho que é isso, né, hoje nós temos ainda mais uma live, e amanhã mais outra, a gente segue com esse debate aí. Agradeço a todos que ficaram aí, que assistiram, né, mais uma vez ao Washington e também ao Tarcísio, que esteve aqui com a gente né, dividiu aí essa tarefa de conduzir a live. Tá certo? É isso então, gente. Rapidinho. O pessoal da imprensa, o Vinícius, a Luciana, etc., que foram é isso mesmo. Pra caramba, para poder tecnicamente fazer isso, tá? É o trabalho que não é visível, mas que é decisivo, né? Exatamente, não aparece, né? É verdade, agradecer os nossos parceiros aí da comunicação, a Luciana, o Vinícius, que ajudaram, que são fundamentais, né? Na verdade, sem eles a gente não estaria conseguindo fazer essas atividades aí. Exato. Ô, gente, rapidinho, só antes de fechar, só uma informação que eu não tinha em mãos aqui no momento que eu falei, a live da FENAJUF, está para as 18 horas, né, o título, o tema é Coronavírus e Redução Salarial, tudo que você precisa saber. Os convidados são o César Brito, que é advogado da FENAJUF, da Assessoria Jurídica Nacional, e o Toninho do DIAP, né, que é lá da Assessoria Parlamentar, que eu acabei não mencionando especificamente, né, então, 18 horas hoje. E amanhã, reforçando então a live do Luta FENAJUF às 11 horas, né, que vai estar sob a condução da Luciana e do Saulo, com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior ajudando a gente a debater aí a crise econômica no contexto da pandemia, né, sobre o governo Bolsonaro e os desafios dos trabalhadores. Tá bom, gente? Então é isso, a gente agradece aí pela audiência, o vídeo vai ficar disponível e até a próxima atividade, então. Um abraço a todos e a todas.